Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Dando continuidade ao estudo do pâncreas, do diabetes, eu vou falar hoje sobre a síndrome metabólica. Lembra que no vídeo anterior eu falei da classificação do diabetes, os 4 tipos de diabetes. Lembra que eu falei que o diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90-95% das pessoas, ele vem associado à síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É isso que a gente vai destrinchar nesse vídeo de hoje. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e acompanha a gente aqui para não perder nenhum vídeo. Bora lá. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco, que já foi chamado também de síndrome X, síndrome plurimetabólica ou entre outros nomes. Então, a síndrome metabólica ela é um conjunto de fatores de risco que faz com que o paciente tenha mais chance de ter problemas cardíacos ou outros problemas. Então, tem mais fatores de risco para desenvolver problemas cardiovasculares ou outros. Beleza. Desculpa. A síndrome metabólica existe, ou seja, 3 classificações da síndrome metabólica. Eu vou utilizar do NCEP, beleza? Que é bastante utilizado no material que eu utilizo, que é o Medicurso. Beleza. Para se enquadrar na síndrome metabólica, a gente tem que ter 3 critérios de 5. Então, beleza. Eu vou falar os 5 critérios. Então, repetindo. Para ter síndrome metabólica, tem que ter 3 critérios de 5 critérios. Bora lá. Quais são os critérios? Primeiro critério, obesidade. Uma coisa muito importante aqui, que a obesidade não leva em conta tanto IMC. A classificação da obesidade leva em conta a circunferência abdominal medida aqui na cintura. Beleza, então o primeiro critério é obesidade levando em conta a circunferência abdominal. Quando é que eu considero um critério para síndrome metabólica? Maior que 102 centímetros no homem e maior que 88 na mulher. Beleza, então o primeiro critério é obesidade, circunferência abdominal. Segundo critério é glicose plasmática, maior ou igual a 100. Algumas referências consideram 110, então a glicose maior do que 100. Terceiro critério, triglicerídeos. Os triglicerídeos tem que estar maior que 150, porque qual é o normal? Abaixo de 150. O quarto critério é o HDL. Normalmente o HDL, que é o colesterol bom, ele tem que estar aumentado. Então na pessoa com síndrome metabólica, o HDL está baixo, por exemplo, no homem menor do que 40 e na mulher menor do que 50. Beleza? Então, o quarto critério foi. O quinto critério que é da pressão arterial. A pressão tem que estar maior que 13/85. Beleza? Então, bora só repetir. Primeiro critério, para se encaixar na síndrome metabólica, circunferência abdominal. Por quê? Porque o ideal, o normal, que é bom para mim, é ter uma circunferência abdominal bastante pequena. Então, o ideal é ter menor do que no homem, menor do que 102 e na mulher menor do que 88. Então, se está maior que 102 ou maior que 88, já é um critério. Segundo critério que eu falei para vocês, glicose plasmática. Qual é o ideal da minha glicose? Tem que estar entre 70 e 100. Se está maior do que 100, já é um critério para síndrome metabólica. O outro critério que eu falei, os triglicerídeos. O que é importante? O triglicerídeo é a gordura, a famosa gordura no sangue. Então, o importante é ter baixa quantidade de gordura. O que é baixa? É menor do que 100. Ou menor do que 150. Se eu tenho maior do que 150, já é um critério para síndrome metabólica. O outro item que eu falei, que é o HDL, colesterol, que é o colesterol bom. O que é importante? Eu ter um aumento desse colesterol bom. E no indivíduo com síndrome metabólica, eu tenho uma queda desse colesterol bom. No homem menor do que 40 e na mulher menor do que 50, já é um critério. E o último critério que eu falei com vocês é a questão da pressão arterial. O qual é o importante de eu ter uma pressão 12/8 ou 11/8. E no paciente com síndrome metabólica, eu tenho uma pressão maior que 130/85. Então, para mim bater o martelo que o paciente tem síndrome metabólica, eu tenho que ter pelo menos 3 desses 5 critérios. E uma coisa muito importante, quando eu utilizo, a classificação que eu estou utilizando aqui do NCEP, nenhum desses critérios é obrigatório. Então, qualquer um dos 3 já dá o diagnóstico de diabetes. Por que eu falo isso? Porque a classificação da OMS, ela utiliza basicamente os mesmos critérios. Só que ela diz o seguinte, que para mim dizer que o paciente tem síndrome metabólica pelos critérios da OMS, tem um critério que é obrigatório entre os 5.
Qual é o critério? É glicose. Então, eu tenho que ter 3 critérios também, segundo a OMS, só que um desses critérios tem que ser a glicose plasmática aumentada maior que 100. Beleza? Então, OMS, lembra disso. Tem um critério obrigatório. Qual é o critério obrigatório na OMS? Glicose. Então, tem que ter glicose mais 2 para fazer os 3. Além disso, também na OMS, ele considera, quando a obesidade, lembra que quando eu falei do NSEPT, que é o material que eu utilizo, a obesidade não leva em conta o IMC. Agora, pela OMS, se o IMC tiver maior que 30, já é um critério, além da circunferência abdominal. Outro detalhe da OMS, o critério triglicerídeo e HDL, eles se unem e formam um critério só. Então, repetindo, nas outras classificações, se eu tiver o triglicerídeo aumentado e o HDL, que é o colesterol bom baixo, já é 2 critérios. Na OMS, não. Triglicerídeo e HDL é só um critério. Além disso, segundo a OMS também, outros critérios é a função renal. Por exemplo, uma creatinina ou uma albumina menor do que 20 microgramas. Então, já é um critério. Também a relação albumina, creatinina também maior que 30, já é um critério também. Então, esse é o segundo a OMS. Outra classificação que a gente tem é a Federação Internacional do Diabetes, que é o IDF. Qual é a característica que eu quero deixar com vocês aqui? Quando se fala do IDF, o que é obrigatório ter? Lembra que as 3 classificações eu tenho que ter pelo menos 3 critérios. Isso não muda de uma para outra. Só que no IDF, o critério obrigatório é obesidade. Tem que ter obesidade. Lembra que quando fala da OMS, qual é o critério obrigatório? Glicose. Quando eu falo do IDF, o critério obrigatório é a obesidade. Quando eu falo do NSEPT, qual é o critério obrigatório? Não tem. Lembra disso? Então, era basicamente essa ideia que eu queria levantar para vocês. Então, síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que faz com que o paciente tenha maior chance de ter complicações cardiovasculares, cerebrais, entre outras doenças. Existem 3 tipos de classificação NSEPT, 3 critérios. Na NSEPT tem 3 critérios, mas nenhum é obrigatório. No IDF, que é a Federação Internacional do Diabetes, eu tenho que ter 3 critérios, mas um desses critérios tem que ser a obesidade. E lembra que quando fala da OMS tem 3 critérios, e um desses critérios é a glicose. Mas da OMS, lembra que entra o IMC maior que 30, que nos outros não entra. E lembra que na OMS eu junto triglicerídeo e HDL e formam só um critério. Então, se tem triglicerídeo alto e tem HDL, isso é só um critério. Beleza? Então, era basicamente isso que eu falo de síndrome metabólica. E repetindo, síndrome metabólica é característica do diabetes tipo 2. Valeu, galera? Então, era basicamente isso. Repetindo, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, divulga o meu canal para que mais pessoas tenham acesso. Valeu por ter assistido o vídeo até o final. Valeu, galera. Fechou, é nóis.